Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre caímos em ciladas. Muitas vezes, ou quase sempre, a gente cai em muitas ciladas e nem percebemos. Ciladas são planos premeditados. Vou te dar um exemplo. Na Guerra da Independência dos Estados Unidos, entre colonos americanos e ingleses, a história conta que eles estavam os dois grupos, um de cada lado, os dois prontos para a luta. E no meio estavam os dois comandantes conversando para tentarem chegar num acordo, numa solução, né? Mas eles não imaginavam que o vendedor de armas estava bem entre eles, no meio do caminho, escondido. E ele era o maior interessado em que a guerra estourasse, né? Porque daí ele poderia vender arma para os dois lados. E para não correr o risco dos caras se acertarem ali, né? Foi ele quem deu o primeiro tiro. Ele ali estava escondido e mandou bala no lado dos ingleses, se eu não me engano. E quando o comandante inglês viu que tinha tomado o primeiro tiro, imediatamente ordenou que abrissem fogo nos colonos. E sendo atacados, os colonos revidaram e aí estourou a guerra. Mas se você perguntar para qualquer um dos lados, eles só reagiram ao ataque do outro. Ninguém ali imaginou que tinha um terceiro armando uma cilada. Aí imagina, os dois lados estão certos, com as suas razões, né? Como fazer que um deles se desculpe e pedir perdão? Difícil, né? E muitas vezes Satanás usa planos premeditados e ciladas para nos colocar uns contra os outros e nos fazer entrar em guerra. Quando os dois lados acreditam estar certos, você não quer pedir desculpas. Não tem porquê, não é? Você não fez nada de errado, o tiro não foi dado por você. E o outro lado igual, mas de onde veio o tiro? O tiro veio de alguém interessado na guerra. Então pare e pensa quantas vezes isso já aconteceu com você. Quando as mensagens recebidas são diferentes das faladas. É que é o problema, né? A sua esposa querida e amada te chama amorosamente para ir no shopping, por exemplo. E você responde com: não estou a fim de hoje, meu amor. Mas ela recebe como: você não me ama, não quer fazer nada comigo, não me valoriza. A mensagem foi uma, mas foi manipulada no meio do caminho e recebida de forma diferente pelo outro. E a reação vai ser em relação à mensagem recebida e não em relação à mensagem enviada. E nenhum dos lados vai achar que está errado. Aí está feita a guerra. Vai ser tiro para tudo quanto é lado. Fogo, porrada e bomba. Lembre-se que você não precisa estar errado para pedir perdão. São ciladas realmente, temos que ficar de olho. Está lá em Efésios 6:11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente tem que estar sempre buscando mais a Deus, para ele nos dar força, a gente conseguir fugir das astutas ciladas do diabo. Deus, meu Pai, nos dê toda a força e discernimento necessário para a gente poder fugir das ciladas colocadas no nosso caminho pelo inimigo, Pai. Nos deixe alerta a todo tempo para identificar a hora e já rejeitar isso no momento que isso vier, Pai. Nos dê o coração quebrantado, livre de todo orgulho, para pedirmos perdão e corrigirmos o curso, mesmo quando estivermos certo. É o que eu te peço pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Fique de olhos bem abertos e comece a perceber as ciladas que o inimigo coloca no seu caminho. Peça ajuda a Deus, que Ele vai sempre te dar força para fugir das ciladas. Apenas relaxe e deixe Deus ser Deus. Que Ele abençoe você, a sua casa, um grande abraço e um beijo no seu coração.